pergunta que foi feita é: como eu devo escolher uma igreja para frequentar? Antes de responder propriamente dito essa pergunta, deixa eu primeiro fazer um comentário a respeito do que eu tenho visto hoje, porque eu sei que existe um lugar para uma pergunta como essa, mas essa pergunta tem extrapolado as suas possibilidades, ou pelo menos as vezes em que ela deveria acontecer. Porque uma pessoa, de fato, às vezes precisa escolher uma igreja para ela se reunir. Por exemplo, ela muda de cidade por causa do trabalho, enfim, estudo, qualquer outra coisa. Ela precisa, então, chegando numa nova cidade, escolher uma igreja para se reunir. Isso acontece. Ou, por exemplo, quando a pessoa está acessando a internet, ou assiste uma pregação e se converte assistindo a pregação de alguém que é de um outro estado, às vezes de um outro país. Ela precisa, então, na sua cidade agora, escolher uma igreja para frequentar. Essa pergunta, ela às vezes tem realmente importância, ela deve ser feita, né? Como que eu escolho essa igreja que eu frequento? Por outro lado, eu acho que essa pergunta tem tido alguns abusos ultimamente de pessoas que acham que sempre é ela que deve escolher a igreja que ela frequenta. E isso tem feito essa dança de membros entre as igrejas. Então, uma pessoa que reúne numa igreja e acaba que ela não gosta de algumas coisas ali e ela pergunta: bom, agora qual igreja que eu vou escolher para me reunir? Então, deixa eu mudar um pouco esta forma de perguntar. A pergunta deveria ser: que igreja Deus escolheu para você reunir? Imagina bem, se nos planos de Deus, Deus queria que você fosse um salvo, tá? Se Deus quis te salvar, e Ele fez isso por meio de uma pessoa que te evangelizou e que te inseriu no contexto de uma igreja, mas passa-se um tempo e você: eu não gosto do louvor dessa igreja, o louvor é meio parado, ou não tem os instrumentos que eu gostaria, ou aqui não me dão atenção, ou como esse mundo antropológico que a gente vive, né? Eu não sou valorizado, não enxergam as minhas qualidades, enfim, que é um monte de orgulho enrustido ali em você, né? Enfim, mas se qualquer coisa dessa aconteça, pensa bem, se Deus quisesse que você fosse para outra igreja, Ele teria usado uma pessoa daquela igreja para levar o evangelho para você. Mas não, Deus escolheu uma pessoa desta igreja. Então, se a igreja for uma igreja saudável, teologicamente falando, mesmo que tenha lá os seus problemas, continue naquela igreja. Foi o que Deus decidiu para você. E comece a entender que maneira eu posso ajudar a igreja, que maneira eu posso fazer com que a igreja cresça, ou como eu posso ser transformado por meio dessas características que a igreja tem. Talvez tudo aquilo que te deixa desconfortável na igreja, se não for pecado, obviamente, talvez sirva para te ajudar a conviver com essas questões que nem sempre estão do seu agrado. A gente precisa aprender isso. Nós estamos numa geração extremamente mimada, que quer tudo do jeito dela e que muda de igreja, inclusive, por questõezinhas que, eu não gostei disso, vou mudar de igreja. Geralmente o que acontece é que essa pessoa passa-se um tempo, muda outra vez de igreja, e muda mais uma vez de igreja, e vai mudar outra vez de igreja, porque não existe igreja que não seja composta de pessoas. E pessoas são pecadoras, pessoas têm jeitos, pessoas têm as mais diversas características, e não é à toa que Paulo disse: suportem uns aos outros. Se ele soubesse que era tão fácil assim a convivência entre os membros de uma igreja, que houvesse uma igreja que fosse perfeita, ele não teria falado isso: suportem uns aos outros. Aliás, ele fala isso umas 4, 5 vezes em diversas igrejas que ele escreve nas cartas do Novo Testamento: suportem uns aos outros. Porque ele sabe que, em grande parte das vezes, é necessário. É necessário suportar outra pessoa, como eu sei também que algumas pessoas da igreja me suportam. Isso acontece em relacionamentos. Agora, então respondendo de fato a pergunta, tá? Imagina que você mudou de cidade, ou, que pode acontecer, você começou a estudar teologia e percebeu que a sua igreja tem uma doutrina que não é encontrada nas escrituras, embora até aí você pode tentar conversar com seus líderes, falar para eles, mostrar na Bíblia as suas indagações, mas imagine que nada disso aconteça e você precisa realmente de uma igreja para se reunir. Alguma coisa aconteceu que você precisa, ou sua igreja fechou, enfim, alguma coisa, você precisa de uma igreja para se reunir. Então, sempre pense, em primeiro lugar, na doutrina da igreja. Eu sei que hoje isso não é tão valorizado, e é mais valorizado o lugar onde você se sente bem. Mas saiba que muitas das práticas do que acontece ali, aliás, todas as práticas, o que nós fazemos, é derivado das nossas crenças.
Então pode ser que no momento você tenha, essa igreja não tem uma doutrina tão boa, mas tudo bem, eu me sinto bem. Mas logo, logo, essa doutrina que não é tão boa, essa palavra que não é tão sólida ali, vai começar a ter seus efeitos práticos. E quando isso acontecer, se você de fato for um cristão verdadeiro, você não vai gostar do que vai começar a ver. Então, sempre preze pela doutrina da igreja, pela crença. Então pede uma declaração de fé da igreja, pede uma cópia, dá uma lida, dá uma estudada, compare com a igreja, compare com a Bíblia e analise se aquela igreja está próxima do ensino bíblico realmente. Em segundo lugar, escolha uma igreja em que você vai ser mais útil. Eu vejo muitas pessoas escolhendo igreja onde ela vai ser mais alimentada, onde ela vai se sentir bem, onde ela vai ser melhor, onde ela vai ser mais cuidada. E claro, tudo isso é importante numa igreja. Agora, escolha igrejas em que você vai conseguir ajudar. Então, talvez, por exemplo, você vai numa igreja em que tem só um ou outro ensinador ali e você pensa, eu acho que eu posso ajudar aqui, né? Claro, é muito mais fácil nós irmos numa igreja extremamente estruturada, lá com seus mais de 1000 membros, e pensar aqui eu vou ter tantos à minha disposição, eu vou ter pessoas para me ajudar, eu vou ter uma estrutura infantil excelente para eu pôr as minhas crianças, tá? Tudo isso é legal, mas talvez você possa pensar, e não tem nenhum problema com essas coisas, claro, e se Deus te chamou para uma igreja dessa, fica tranquilo também, mas que a sua motivação seja também o serviço. Tá? Onde eu posso ser mais útil? Em que igreja eu consigo servir melhor? Deus vai me usar mais para a expansão do teu reino. Tá? Então não procure uma igreja para se esconder ali no meio da multidão e ser mais um ali no meio, só para usufruir de tudo aquilo que a igreja oferece e você dar lá o seu dinheiro para pagar por todos aqueles serviços. Isso não é igreja. Então escolha uma igreja, nem que seja uma igreja grande, mas uma igreja que você vai conseguir servir, que você vai ser útil ali para aquela igreja desenvolvendo os seus dons. Então, é mais ou menos essas diretrizes que eu daria se alguém viesse me perguntar que igreja que eu escolheria. Doutrina e a utilidade, o serviço que você tem, que você poderia ter para aquela igreja.